Olá, abençoado. Olá, abençoada com todas as bênçãos. Aqui mais uma vez para continuar a série Evangelho depois da cruz, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Você se lembra que neste último vídeo nós estivemos no capítulo 1 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, dos versos 18 a 23, onde nós pudemos falar a respeito da categoria de seres humanos que existe no mundo de hoje, que preferiu exaltar o homem e descartar a Deus. Será que isso é perigoso? Muito perigoso. Você pode acessar este vídeo na sua íntegra neste canal Evangelho depois da cruz. Para isso nós te convidamos. Nós estamos aqui começando, evidentemente, um novo ano, 2024, e vamos na sequência agora do capítulo 1, versos 24 a 32, onde Paulo vai mostrar que Deus entregou esta categoria de seres humanos à carne. Os entregou à carne. Muitas vezes a gente pensa que são as pessoas que querem ou preferem agir de uma determinada maneira. Mas quando essas pessoas chegam ao seu limite, ou ao limite da paciência de Deus, Deus passa a entregá-los à carne, ou seja, à sua própria sorte. Elas fazem o que querem porque Deus as entrega dessa maneira. E nós vamos lembrar a você que Paulo ele se dirige a gentios depravados, né? Nesta mencionada carta. Esses gentios depravados que estavam em Roma, eles exerciam uma determinada influência sobre os abençoados que congregavam em graça em Roma. Por isso, no verso 24 do mesmo capítulo, vamos começar aqui agora, Deus os entregou à carne, Paulo escreve assim: pelo que também Deus os entregou à imundícia nas concupiscências de seus corações, de modo que desonraram entre si seus próprios corpos. Você vê isso por aí hoje em grande escala, já que mudaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e dando culto às criaturas ao invés do Criador, o qual é bendito pelos séculos. Amém. Você se lembra que nós mencionamos no começo desta série que todo mundo, quando olha a natureza, quando vê o universo, quando olha para tudo que está criado, ali só pode ter sido a mão de Deus, não existe outra possibilidade. E essas pessoas, a elas, foi mostrado, Deus se revelou a estas pessoas. Porém, como essas pessoas preferiram em seus corações não honrar a Deus da maneira que deve ser honrado, Deus os entregou à imundícia, ou seja, à sujeira mesmo, às concupiscências de seus corações. Concupiscência é o anelo de prazeres sexuais ou sensuais. Estar sempre vivendo na base da sensualidade, se mostrar, usar o corpo para aparecer perante os outros, para se tornar atraente excessivamente, a ponto de produzir no outro cobiça por esta mesma pessoa. Cobiça também de bens materiais, né? Existem pessoas que procuram hoje se afastar de tudo que envolve dificuldades, situações sociais, elas se isolam de tal forma porque elas resolveram se entregar à concupiscência de seus corações. Tem uma palavra para isso que é luxúria, você já deve ter ouvido falar. E o verso 25 diz exatamente isso, que já mudaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e dando culto às criaturas ao invés do Criador, o qual é bendito pelos séculos. Amém. Você se lembra nos textos anteriores que nós falamos que hoje o culto à pessoa, o culto ao corpo, né? O culto à vaidade é enorme no mundo de hoje. Por isso que não estou falando contra academias, nem nada disso. Todo mundo tem o direito de se cuidar. Porém, há um exagero enorme em muitas pessoas e muito mais do que isso, existe um exagero enorme em dizer que para que Deus? Né? Para que Deus? Deus não existe.
O verso 26 diz: por isto Deus os entregou, segunda vez que ele fala isso, a paixões vergonhosas, pois até mesmo suas mulheres mudaram o uso natural pelo que é contra a natureza. E de igual modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, se acenderam em sua lascívia uns com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a retribuição devida a seu extravio. Aqui tem cortes muito importantes e muito pesados a respeito de tudo que está acontecendo no mundo de hoje, não é? Hoje a coisa está séria, né? E eu não estou dando aqui minha opinião, estou apenas entregando a interpretação do que está no texto. O que é paixão? Paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. Isso está no site significados.com.br, você pode acessar lá. E esse mesmo site ele comenta que a paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e do pensamento da pessoa. Olha que ponto chega a paixão. Ela desnorteia a mente de uma pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Então a paixão é um descontrole. Não tem nada a ver com amor. O amor ele é absolutamente espiritual. A paixão é absolutamente carnal. Lascívia, né? Você ouviu aí no texto anterior aí que Paulo falou a respeito de lascívia. O que é lascívia? É exatamente a propensão para a luxúria. É a propensão para o exagero do culto do homem, né? A luxúria, a vaidade humana. Então a lascívia é uma busca incessante pela sensualidade. É o exagero da sensualidade. E toda ação produz uma reação. Você pode dizer, mas cada um tem o direito de fazer o que quiser. É verdade, tem o seu direito e Deus os entregou a esse direito. Isso está claro no texto. Toda ação produz uma reação. O que quer dizer isso, nesta parte do que nós estamos falando? Com o corpo humano não é diferente. O corpo humano, toda ação que você produz através do corpo humano, seja ela mental ou corporal, ela vai produzir uma reação. Porque o corpo humano ele foi criado, não é, para determinadas funções. E quando há uma alteração nessas funções, ele se desequilibra. E essas reações que são próprias de ações que você faz, ou envolvendo o seu corpo, por exemplo, se você faz uma coisa de forma exagerada, isso vai produzir no seu corpo uma reação da parte dele. Ele vai cobrar de você o exagero que você fez. E veja que interessante. Essa reação ela pode ter consequências imediatas ou futuras. A curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. O verso 28 diz que como eles não aprovaram levar a Deus em consideração, vem de novo a palavra, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer coisas que não convém. Então a pessoa muitas vezes fala, mas a pessoa é que quer agir assim. Ela está agindo assim hoje porque Deus chegou numa tolerância com a pessoa. Deus chegou ao limite da tolerância dele. E a pessoa começa a agir de forma desequilibrada e você fala, como é que pode uma pessoa agir dessa forma? É porque Deus mesmo entregou esta pessoa o que ela quer para que ela se acabe de uma forma ainda mais rápida. Aqui fala de mente reprovada. Deus os entregou uma mente reprovada. O que é mente reprovada? É uma atitude onde a pessoa está tanto na carne, só nas paixões, tanto no auge disso tudo, que ela começa a sofrer as consequências das suas próprias ações. Deus mesmo direciona essa pessoa para cumprir logo os seus propósitos para o qual ela foi chamada. Veja, eu estou aqui estudando, interpretando esse texto bíblico. Eu não estou aqui dando minha opinião. Eu não estou aqui dizendo que isto é certo ou errado. Eu estou dizendo que este é um estudo de interpretação bíblica textual. Não é um comentário meu, pessoal, tá bom? Para dizer isto aqui é certo ou isto aqui é errado.
Quem deve julgar isso é você mesmo que está me ouvindo nesse momento, tá? E você estabeleça as suas opiniões a respeito deste assunto. O verso 29 diz que, estando cheios de toda injustiça, está falando dessa categoria de pessoas que resolveu deixar Deus de lado na sua vida. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos e malignidades. Verso 30. Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais. Eu poderia ficar falando de cada um desses itens, quem sabe um dia a gente fale sobre isso, mas não é o caso nesse momento. Eu não vou entrar em detalhes de item por item aqui, né? Perversidade é aquela pessoa que tem, por exemplo, dentro dela um desejo único de cometer coisas más, maldade, ruim, gente ruim, né? Gente ruim. Mas eu vou comentar aqui também sobre detrator, né? O que é detrator? Detrator é acusador, é aquele que difama, é aquele que usa a sua língua para debochar, ou a sua mente, os seus atos, suas atitudes, para debochar daquele que ele considera ridículo, idiota até mesmo. Aqui também tem a palavra soberba, altivo, né? O que é soberbo? É aquele que é alta, só ele olha de cima para baixo para todo mundo, né? Você conhece gente assim? Eu também conheço. Meio político, meio religioso, tá cheio disso, tá? Verso 31. Nécios, ele continua falando, qualificando, né, essa categoria de pessoas. Nécios, desleais, não está nem aí com aquilo que promete ou com aquilo que diz que vai fazer. Sem afeto natural, tá? Gente que não tem dentro de si sentimento nenhum por nada nem por ninguém. Implacáveis, sem misericórdia. Verso 32 agora. Os quais, havendo entendido o juízo de Deus, grifado isso aqui, eles entenderam que Deus pode e vai contra isso. E vai pagar por conta disso. Vai pagar a cada um segundo suas obras. Mas eles não estão nem aí, tá? Os quais, havendo entendido o juízo de Deus, que os que praticam tais coisas são dignos de morte, de sair da terra, não somente as fazem, senão que também se comprazem com os que as praticam. É gente debochada, gente da mais alta, é o que está se falando aqui. Se está certo ou errado, isso não é comigo, ok? Como eu disse, é gente que não está nem aí com nada. Dane-se todo mundo, dane-se Deus, eu quero fazer o que eu quero e acabou. Eu sou o homem, eu sou o centro do universo, é o que essa gente diz. Não são pessoas dispostas ao aprendizado daquilo que não lhes interessa. Hoje em dia, no mundo, existe muita coisa que se deve aprender. Para você viver uma vida edificante, uma vida onde você possa deixar o seu legado de vida para as pessoas, para o mundo, para a sociedade, você tem que aprender aquilo que você ainda não conhece. E essas pessoas dessa categoria não estão dispostas a aprender nada. Elas simplesmente creem dessa forma e acabou. São vasos de ira. Alguns são até psicopatas e sociopatas. Eu não sou psicólogo, nem psicoterapeuta, nem psiquiatra, nem psicanalista. Não tenho essa formação. Mas se você buscar no dicionário o que significa psicopata ou sociopata, você vai ver lá que são pessoas que agem de forma fria, não querem saber se aquilo é, não tem sentimento por alguém. Aqueles que são objeto da sua atenção, eles vão em cima e não estão nem aí com nada. Muitas vezes cometem até crimes, sem qualquer sentimento para consigo mesmos ou para com o próximo. Não é? Se você, por exemplo, está diante de um bandido frio, esse bandido está armado e você também, é evidente que ele vai atirar primeiro em você do que você nele. Porque você vai pensar, devo ou não? E ele não vai pensar, ele simplesmente vai atirar.
Essa é a diferença. Ele está na sua frente. Ele está diante de você. Ele vai tomar atitude primeiro porque ele não tem sentimento para com você, e você ainda vai ter sentimento para com ele. Se você observar também na religião e na política, você vai se deparar com esta categoria de homens e mulheres. Por quê? Há muitos líderes inescrupulosos, muitas pessoas que estão revestidas de autoridade. Eu não estou falando tanto de religião quanto de política ou de qualquer outra atividade. Empresários, enfim. Há um movimento hoje no mundo de dominar as pessoas através da escassez, não é? Usando políticas de escassez, uma série de coisas que você pode prestar atenção que você vai entender o que eu estou falando. Procure pesquisar o assunto e você vai ver que na religião, por exemplo, existem líderes completamente inescrupulosos que manipulam massas, que manipulam pessoas por uma única finalidade: dinheiro ou até mesmo poder, para usar o microfone que tem nas mãos, para usar o carisma que eles têm muitas vezes, para levar mensagens e informações mentirosas com roupagem de verdade. Nota, finalizando este vídeo, foi Deus quem entregou as mentes destas pessoas a esse distúrbio. Foi Deus quem entregou. E Deus sabe por que as entregou dessa forma. E eu não tenho que ficar com dó de ninguém, dessas pessoas, nem de ninguém. Porque Deus está cuidando de cada um de nós à sua maneira. A uns ele revelou, iluminou os olhos do entendimento. A outros ele ocultou o que seria bom para eles, porque eles não teriam condições de absorver isso. No próximo vídeo, já iniciando o capítulo 2, nós vamos comentar sobre o justo juízo de Deus, sobre judeus e gentios, onde se encontram os justos e os injustos. Né? Entenda isso. Justos e injustos estão em todas as áreas da vida humana. Existem justos e injustos em religiões, na política, em sociedade, em toda forma de vida humana. E nós vamos tratar disso no próximo vídeo. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até lá!